estendemos um cordial boa noite a todos que estão na casa do Senhor para o adorar nesse domingo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos adorar ao nosso Deus. E convido-vos, nesse instante, a inclinar a sua cabeça para orarmos e buscarmos, em primeiro lugar, a presença do Senhor. Querido amado Pai, esteja presente neste momento. Que possamos te louvar, agradecer teu santo nome. E também, Senhor, limpe de nosso coração toda maldade e todo pecado. É o que nós pedimos nesse instante por Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar uma música bem, vamos dizer assim, alusiva aos últimos dias em que vivemos. Dia de chuva. Mas esse é um dia de chuva de bênçãos do céu. Então convido você a cantar e buscar ao Senhor em oração, e que possamos pedir para que Ele esteja presente em nosso meio através da canção. Hoje é o dia que temos de pedir pela bênção da presença do Senhor. Hoje é o dia que temos de orar pela bênção da presença desse amor. Derrama chuva sobre nós, derrama teu poder de amor, teu Espírito pedimos, ó Senhor. Derrama chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor, teu Espírito envia, ó Senhor. Quero ouvir mais vocês. E agora? Hoje é o dia que temos de orar para que o céu derrame bênção sobre nós. Hoje é o dia que temos de falar que Jesus está mais perto de voltar. Derrama chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor, teu Espírito pedimos, ó Senhor. Derrama chuva sobre nós, derrama teu poder de amor, teu Espírito envia, ó Senhor. Derrama chuva, derrama o teu poder, teu Espírito pedimos, ó Senhor. Derrama chuva, derrama o teu poder, teu Espírito envia, ó Senhor. Teu Espírito envia, ó Senhor. Mais uma vez para encerrar. Teu Espírito envia, ó Senhor. Amém? Ao olharmos para a cruz, pode ter certeza que nossa vida não será mais a mesma. Eu te convido nessa noite a olhar bem firme, com os olhos da fé, para aquela cruz em que Cristo derramou seu sangue por você e por mim. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei
por tantos meios, justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Esse Jesus, que através do sacrifício nos alcançou, te convido agora para você se entregar a Ele. Só em Ti, Senhor. E eu te convido a ficar em pé. E em algum momento eu vou te chamar para vir à frente e trazer os teus desejos, os teus anseios, o teu agradecimento ao Senhor. E você poderá vir para uma oração toda especial nesta noite. Porque teu amor é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as
nas minhas mãos, a minha alma se fartará só em ti. Só em ti, Senhor. Só em ti. A minha alma se fartará só em ti. Só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti. Só em ti, meu Jesus. Porque o teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em ti. Só em ti. A minha alma se fartará só em ti. Só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti. Só em ti, meu Jesus. Venha até frente. A minha alma se fartará Para a tua vida. só em ti. Venha. Entregue o seu coração. Só em ti, meu Jesus, só em ti. Só minha alma se fartará só em ti. Só em ti, meu Jesus. Só em ti, a minha alma se fartará. Só em ti, só em ti, meu Jesus. Só em ti, a minha alma se fartará. Só em ti, só em ti, meu Jesus. Gentilmente convidamos a todos para inclinar sua fronte para um momento de oração. Grande Deus, eterno Pai, nós te louvamos nesta noite pelo dom da vida e pela oportunidade de nos encontrarmos na tua casa, ainda em liberdade religiosa. Queira aceitar o nosso louvor, nossa gratidão, a nossa presença nesse lugar, para que, como adoradores, como filhos teus, possamos crescer ao teu lado e sairmos desse lugar melhores quando aqui adentramos. Amém. Aceita o nosso louvor, o culto que queremos prestar a ti, e que o Senhor possa derramar uma bênção especial sobre o teu servo, o pastor que escolhesse para ministrar nesta noite, pastor Graciano, para que ele seja mais uma vez instrumento em tuas mãos, trazendo uma mensagem de fé e de esperança, e que o nosso coração, a nossa mente, possa ser iluminada pelo Teu Santo Espírito, para que possamos ver e crer na Tua
maravilhosa palavra, para que ela seja realmente o alimento, a esperança e o sustento de nossa vida. Amém. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, fica conosco, nos dê a tua paz, a tua misericórdia, o teu perdão, nesse nome poderoso que nós oramos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Muito boa noite, Iguatemi. Satisfação de encontrarmos aqui, profundamente desejosos de ter um encontro com Deus. Que bom, depois desses dias fora, estar aqui de volta. Já estava com saudades de vocês. Queridos, nós temos neste momento a grata satisfação de convidar aqui o pastor Graciliano. Ele é pastor e psicólogo, é um dos nossos professores do curso de psicologia no Instituto Adventista do Nordeste, ali nas proximidades de Feira de Santana e também de Salvador, né? Fica tão pertinho. E nós, durante esse final de semana, tivemos um concílio com as famílias pastorais de todo o campo da Associação Central Sul-Rio-Grandense, e ele foi o palestrante responsável pela área de família. E quando soubemos, através do pastor Moisés, que ele estaria aqui hoje à noite, aí a gente estendeu o convite de muito bom grado, de muito boa vontade. Ele aceitou o convite para pregar hoje aqui na querida igreja do Iguatemi. Pastor Graciliano, aqui está a nossa amada igreja, um povo lindo, amoroso, que já começa a te receber de coração aberto. Que Deus continue te usando, e a igreja está em tuas mãos em Cristo. Boa noite. Eu queria partilhar com vocês as lições de Jesus Cristo apenas em um dos textos bíblicos, muito conhecido. Vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13. E vamos pensar nas palavras de Jesus neste versículo bíblico. E apenas este. Em Mateus 5,13 está escrito o seguinte: vós sois o sal da terra. Porque Jesus comparou a sua igreja com o sal. É certo que a Bíblia compara a igreja com muitas outras coisas conhecidas, são muitas as metáforas usadas pela Bíblia para nos fazer compreender a igreja. A igreja é comparada a um rebanho de ovelhas, ela é comparada a 10 virgens, é comparada a vegetais como joio e trigo. Mas chama a minha atenção o fato de Jesus ter comparado a igreja ao sal. O que Jesus viu no sal, que pode nos ajudar a entender a igreja. É esta a questão que queremos meditar nesta noite. Antes da gente começar a pensar nas lições aqui inseridas por Cristo, quero dizer-lhes que chama muito a minha atenção também Jesus como pregador. Eu costumo dizer que é muito difícil fazer um discurso que possa impressionar os doutores, como também não é difícil fazer um discurso que possa atrair as crianças. O difícil é fazer um discurso que, enquanto atrai as crianças, impressiona os doutores. Jesus conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Com isso, a gente aprende que essa afirmação de Cristo é muito simples, tão simples que atraía as crianças, porém tão profunda que impressionava os doutores. Se me permitem,
Como já fui apresentado, eu sou professor e não gosto de ficar longe das pessoas. Com a aquiescência do meu chefe, eu vou falar para vocês daqui mais de pertinho. Já que eu não posso levá-los para lá, me permitam que eu venha para cá. Para que a gente possa compreender o que Jesus quis nos ensinar com estas palavras simples, porém não simplórias, vamos pensar no Sal como um membro da nossa igreja, membro da igreja do Iguatemi. Como seria o irmão Sal? Pensando nas características físicas e químicas dessa substância, provavelmente o sal do qual Jesus falou foi o cloreto de sódio, o sal de cozinha. Poderíamos dizer que se tivéssemos um membro da igreja, e acredito que temos muitos, com as características do sal, a primeira grande lição que poderíamos tirar daqui é que este irmão, no que tange às relações sociais, seria extraordinário. O sal é uma substância que se relaciona bem com todos os elementos de uma panela. Se coloca o sal num determinado local da panela, mas em pouco tempo percebe-se a presença dele em todos os lugares. O sal não tem preferência por um determinado conteúdo, não tem preferência por um determinado alimento. O sal se envolve com todos, de igual forma. De modo uniforme, percebemos o sal em todos os outros alimentos. Eu diria que este é o membro da igreja que é amigo de todos. É bom ter um irmão assim, né? Mas esta não é a única lição que nós podemos tirar dessa substância, o sal. O sal não faz não faria acepção de pessoas. Percebe-se isso porque o sal, como substância, como parte da culinária, o sal está presente, o mesmo sal que está presente no palácio, é o mesmo sal que está presente nos casebres. O sal que frequenta a favela é o sal que frequenta as mansões. Temos aqui implícita uma lição importante, entre outras. Quando Jesus disse em Mateus capítulo 28, ide pregai o evangelho, ele disse que era para pregar o evangelho a todo o povo, a toda nação, toda língua. O que Jesus quis que nós fôssemos, é que nós fôssemos missionários capazes de levar o evangelho a toda criatura, todo ser vivo. E o sal representa muito bem isso. Ao se observar que o sal pode ser encontrado não apenas em uma determinada camada social, mas em todas. E é o mesmo sal que participa ativamente da convivência de todos os grupos sociais. Sem dúvida nenhuma, como terceira lição, hemos de concordar que o sal é necessário. O sal é extremamente necessário. A culinária ficaria embaraçada sem ele. Qualquer pessoa sabe que o sal é indispensável para quase todas as receitas, se não todas. Não é muito a minha praia, eu não vou arriscar que todas. O sal é extremamente necessário. Sabe, amigos, apesar de necessário, apesar de ter boas relações com todos, de não fazer
acepção com ninguém. O Saulo, é claro, poderia já nesse ponto se sentir alguém mais importante enquanto membro da igreja. Mas uma outra lição que o Saulo nos ensina é que se fosse um membro da igreja seria muito humilde. O Saulo é aquele tipo que na igreja só seria notado os efeitos dos seus serviços, mas ele mesmo nunca seria notado. Não se vê o sal na panela. Quem sabe por isso Jesus não disse: vós sois a cebola da terra. Faz até a turma chorar quando está preparando lá, né? Não disse: vós sois o tomate da terra, que é a primeira coisa que se observa, que se percebe em uma salada. Vós sois o sal. Humilde, muito humilde. Uma certa vez eu tive um problema com uma irmã da igreja. Eu era pastor no Rio de Janeiro e eu tinha o costume de, por ocasião do final de um batismo, chamar a pessoa que deu estudos bíblicos para o recém-batizado, para que este pudesse entregar o certificado de batismo. Eu tinha feito o batismo de 3 pessoas, mas antes eu perguntei para aquelas 3 pessoas quem teria dado os estudos bíblicos para ela. E ela citou o nome de um irmão, elas citaram o nome de um irmão. E lá no final eu chamei o irmão, e o irmão entregou os certificados, e tudo aconteceu normalmente, mas com o tempo, alguém chegou para mim e disse: pastor, o senhor tem observado que a irmã fulana não tem vindo à igreja? Pensei, realmente, por quê? O que está acontecendo com ela? Disse: pastor, é melhor o senhor fazer uma visita a ela. Mas o que está acontecendo? Eu não sei não, pastor, isso é melhor o senhor ir lá. Vai lá, o senhor vai lá e descobre. Ficou meio assim, embaraçado, e eu insisti para que ele falasse, não quis falar. Por fim, ele comentou: olha, pastor, ela disse que só vai voltar a esta igreja quando o senhor não for mais o pastor. Enquanto o senhor for o pastor, ela não vem mais aí. Eu fiquei me consumindo, mas por que isso? Aí, na primeira oportunidade que eu tive, fui visitar aquela irmã. Eu cheguei lá, ela residia numa casa simples, tinha um muro baixinho, com um portãozinho de ferro, um jardinzinho na frente, e era de manhã, ela estava colocando água nas plantas, ela tinha umas flores lá que ela plantava, e eu cheguei, ela estava lá, colocando água nas plantas, e eu disse: bom dia, irmã. E ela aí foi lá, fechou a torneira, estava com a mangueirinha, fechou a torneira e entrou, não falou nada, mas eu entendi isso como um convite para eu entrar. Então eu abri o portão, e quando cheguei à sala dela, ela estava sentada de cabeça baixa. Eu disse: tudo bem, minha irmã? Ela nem olhou para mim, mas eu entendi que ela estava me convidando para sentar, e eu sentei. E eu perguntei: irmão, o que está acontecendo? A senhora nunca mais foi à igreja? A senhora está com algum problema de saúde? O que é que está acontecendo? E ela disse: o senhor deve saber. Eu disse: não, irmã, eu não sei. O senhor sabe. Disse: irmã, eu estou dizendo que eu não sei, mas se a senhora está dizendo que eu sei, eu devo estar esquecido. Por favor, me ajude, o que está acontecendo? E ela me fez saber que naquele dia do batismo, que eu levei alguém lá para a frente, informando para todo mundo que tinha sido aquela pessoa que deu os estudos bíblicos, eu cometi um grande erro, porque quem tinha dado os estudos bíblicos tinha sido ela, e só por isso disse que não ia mais à igreja. Tem gente que até faz as coisas e faz bem feito, mas se ela não for notada, ela não faz mais. Quando Jesus disse: vós sois o sal da terra, Ele quis que nós soubéssemos que dentro da igreja só um nome deve ser exaltado: o dele. O parecer de qualquer cristão deveria ser o mesmo de João Batista, quando foi induzido
a assumir o lugar de Cristo. A resposta de João Batista foi esta: importa que ele cresça e que eu diminua. O Sal, enquanto irmão, seria um exemplo de humildade. É interessante a gente observar ainda que o Sal é eficiente, humilde, porém eficiente. Quantos quilos de sal são necessários para salgar uma panela para 5 pessoas? Algumas pitadinhas já dá conta do recado, não é isso mesmo? Olha, eu não sei exatamente qual é a população de Porto Alegre, eu não perguntei para quem sabia, e não sei quantos são aqueles que se dizem cristãos aqui em Porto Alegre. Talvez seja um grupo, proporcionalmente falando, pequeno, mas a eficiência de quem prega o Evangelho não exige quantidade, exige qualidade. E o sal, em pequenas porções, já é suficiente. Não é necessário 1 quilo de sal para resolver o problema. Sabe, amigos, o sal tem uma característica ainda outra extraordinária. Nas relações interpessoais, há muitos conflitos ao redor da terra. As nações se degladiam, em vez em quando. Há muitos problemas registrados entre vizinhos, entre parentes. As divergências familiares são muito grandes, tanto em quantidade quanto em intensidade. Haja vista o número de divórcios que se verificam todos os anos. É muito comum pessoas que entram em sociedade perder dinheiro e perder amigos, justamente por conta da falta de capacidade da parte de alguém para se relacionar. Se o Sal fosse um líder, seria um exemplo de líder e daria um exemplo de liderança nesse aspecto. O maior desafio do líder é ele saber lidar com as diferenças ou com os diferentes. É um grande desafio. É verdade que os grupos heterogêneos, eles são mais produtivos. E Salomão disse que é na multidão de conselhos que há sabedoria. Foi Nelson Rodrigues que disse que toda unanimidade é burra. O Sal não teria dificuldades em lidar com os divergentes, com os opositores, com os diferentes. E por que não? Consultei a minha esposa, que eu já disse, eu não entendo muito de cozinha, e ela me deu uma orientação muito interessante. O bolo é doce, mas ela disse só fica melhor se tiver sal. O sal não altera o sabor adocicado do bolo, ele apenas acentua, ele melhora, ele respeita a opinião do outro. E melhora a ideia alheia. O fato do bolo ser doce não significa que não precisa do sal. E o fato de se colocar sal numa receita doce não significa que vai deixar de ser doce. O sal, sendo um membro da igreja, jamais reproduziria aquela frase conhecida em muitos lugares: com fulano eu não trabalho.
Interessante como Jesus quis que nós aprendêssemos o que é ser um cristão a partir de uma substância tão simples, tão conhecida, tão comum ao nosso cotidiano. Coisas que qualquer criança é capaz de entender. Uma outra lição que poderíamos aprender com o sal é que na época que não tinha geladeiras, e ainda hoje se utiliza, né? O sal sempre foi considerado um conservador. O sal sempre foi considerado um conservador. Em Isaías capítulo 58, a Bíblia diz que nós deveríamos ser conhecidos como reparadores de brechas, guardiães da verdade, da pureza da doutrina. Nós devemos ser aquele cidadão do Salmo 91, em que se diz o seguinte: 1000 cai à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu deves permanecer incólume. O verdadeiro cristão não se contamina com o que não presta e não pode usar como desculpa as más influências. Porque onde quer que o cristão esteja, ele deve colaborar com o bem e não participar do mal, e ainda usar como argumento as más influências. Em uma panela, todos os alimentos podem entrar em processo de decomposição. Não é verdade? Mesmo assim, o sal não apodrece, o sal não entra em processo de decomposição. Eu não sei se já tiveram uma curiosidade de verificar a embalagem do sal. Procure ali o prazo de validade. É impressionante como o sal se conserva. O sal, portanto, é um conservador. Poderíamos ainda considerar que o sal nos apresenta uma outra bonita lição. Quimicamente falando, eu não sei se vocês já pararam para pensar que o sal tem uma relação muito íntima com a nossa história. O sal de cozinha é formado por cloro e sódio. O que é o cloro? O cloro é uma substância altamente tóxica. É a base da água sanitária. Se consumido, pode levar o sujeito ao óbito. O cloro é uma substância tóxica. O sódio é pior. É mais tóxico ainda. Mistura os dois e a gente come. O que é a igreja? A igreja são pessoas que vieram de situações mais diversas. E entende-se que a igreja é formada por ex-mentirosos, ex-adúlteros, ex-ladrões, quem sabe ex-assassinos, eis isso, eis aquilo, todos eis, que outrora eram verdadeiras ameaças para o grupo social e que hoje, juntos, se tornaram bênçãos para o mesmo grupo. Esse milagre operado por Cristo na vida das pessoas se observa em um laboratório. Quando você pega ácido clorídrico, por exemplo, mistura com hidróxido de sódio e você tem água salgada. Depois coloca no alambique e você tem sal mais água. Cloreto de sódio e H2O. Os dois inofensivos à saúde, nas devidas proporções e quantidades.
Sua pressão está alta, não estou receitando isso para você não. Amigos, Jesus Cristo falou dessa substância, desse tempero de cozinha tão comum à vida de todos nós, querendo que nós soubéssemos como é a igreja. A igreja é tudo isso. Eu poderia falar ainda de outras lições que o sal nos ensina, mas o relógio, que não entende nada de sermão, diz a hora que a gente tem que parar, e o meu está dizendo isso. Portanto, eu quero dizer-lhe somente mais uma coisa. A propósito, não li o versículo todo. Eu li apenas a primeira frase: vós sois o sal da terra. Mas o versículo não termina aí. Jesus faz uma outra colocação, uma pergunta, na verdade. Mas se o sal vier a ser insípido? E se o sal não conseguir ser capaz de salgar? Para que serve? O sal só tem um objetivo na cozinha. Ele só tem uma única utilidade. E se ele não é capaz de atender esse propósito, serve para quê? É igual uma caneta que não escreve, um relógio que não marca a hora. É igual às coisas que não cumprem com os seus propósitos. Para que serve o sal que não é capaz de salgar? Eu cresci numa região muito próxima a uma salina. No passado, hoje existe um processo mais moderno de produzir o sal, eu acredito. Industrialização do sal é algo mais sofisticado, mas na época da minha infância eu conheci uma salina, e bem provavelmente consistia em uns tanques naturais próximos à maré, que os proprietários construíam, e quando a maré subia, enchia aqueles tanques, que eram rasos, aí com altura mais ou menos de 30, 40 centímetros de profundidade. Então enchia os tanques. Quando a água voltava da maré, a maré baixava, aquelas águas ficavam presas. O sol se encarregava de proceder com a evaporação. E quando a água toda era evaporada, ficava o sal. Acontece que aquele primeiro sal que era recolhido, ele vinha com muita sujeira. A sujeira que vinha na água ficava com esse sal. Essa primeira parte que era retirada tinha muita sujeira, não era comerciável. Mas depois eu aprendi mais uma coisa ali. Aquele sal não tinha sabor. E os proprietários utilizavam aquele sal para colocar nos caminhos por onde os caminhões passavam. Era utilizado como aterro. E Jesus certamente conheceu esse procedimento ao afirmar: para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O sal que não tem essa utilidade, que é de salgar, o sal só tem esse propósito, não serve para nada, porque só tem uma utilidade. Para que serve um jogador de futebol que não joga futebol? Não serve para nada. Amigos, qual é o propósito da igreja? Para que serve a igreja? O livro Atos dos Apóstolos, página 9, diz que a igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Ela foi organizada para salvar a humanidade, para levar o evangelho ao mundo. Quando Jesus terminou de preparar ali os seus discípulos, ele declarou: ide pregar o evangelho a todo mundo. Portanto, a igreja só serve para isso, para pregar o evangelho. E a igreja prega o evangelho enquanto assume essas lições todas que Jesus nos passou através dessa metáfora, o sal. Porém, quando a igreja não prega, quando a igreja deixa de cumprir com esse objetivo, para o entendimento de Jesus, ela não serve para nada. Porque ela só serve para isso. Ela só tem esse objetivo.
Então, se a igreja não prega, para que serve? É a mesma coisa de perguntarmos para que serve o sal que não salga. Quando Jesus nos comparou ao sal da terra, Ele quis que o mundo soubesse que nós somos necessários, que nós somos eficientes, que nós somos capazes de nos relacionar com todos. Ele quis que o mundo soubesse que nós temos alguma coisa que é imprescindível, que é necessário a Ele. Enfim, Jesus quis que nós aprendêssemos todas essas lições que nós meditamos nesta noite. O meu desejo é que todos nós, doravante, façamos jus a esse desejo de Cristo, de nos tornarmos capazes de reproduzir essas características que o sal é capaz de ensinar. Que o Senhor nos abençoe e nos possibilite cumprir com esses ideais previstos pelo nosso Salvador Jesus. Amém. Nosso querido Pai, nosso Deus, graças te damos porque, a despeito de nós, podemos contar com a certeza de que o Senhor nos ama. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque nos mantens com vida, com relativa saúde, mas, sobretudo, porque mantens em nosso coração a esperança de um dia vê-lo face a face. No entanto, Senhor, temos a consciência também de que somos limitados, somos frágeis, carentes da Tua misericórdia e da influência permanente do Teu Espírito em nossa vida, para que nós possamos espelhar o Teu caráter, assumindo as características do sal como símbolo da igreja. Te pedimos, Pai, que nos ajudes, portanto, para que nós possamos sair daqui melhores do que quando chegamos. Nos capacites para que nós possamos levar ao mundo estas mensagens defendidas por Ti, para que todos possam se tornar cada dia mais dignos do Teu reino e mais capacitados para tornar a nossa sociedade mais nobre, mais passiva de ser vivida. Nos dê a graça, Senhor, de experimentar cotidianamente a Tua presença em nossa vida, mas que estas bênçãos sejam extensivas aos nossos familiares, aqui representados. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no sagrado e doce nome do nosso Salvador Jesus. Amém, Senhor.